Boa noite, pessoal. Paz do Senhor Jesus. Estamos dando início aqui a mais um episódio, Uma Visão Podcast. Uhul. Meu nome é Marcelo Alisson e está conosco nesta noite Sara Alves. E aí, galera, Pai do Senhor, vamos junto para mais um, em nome de Jesus. Amém? E desta feita a gente vai tratar de um assunto aqui muito importante, que é a questão da evangelização. Como evangelizar de uma forma correta. Não é isso, Sara? É isso aí. E não só isso, mas tudo que abrange o evangelismo em si, como evangelizar, como não evangelizar, o que é evangelismo. E também como não evangelizar. Né? Exatamente. Então, fica ligado aí com a gente, porque vai ser bastante legal, bastante interessante, e eu creio que vai ser de edificação para sua vida. E desde já, pessoal, se inscreve aí no canal, compartilha, comenta, que toda semana a gente vai estar gravando aqui, vai ter vídeo aí para vocês aí, e tá sendo uma bênção. Também quero agradecer aqui de antemão aos nossos patrocinadores, a irmãs Ingrid, Jairinho, João Vitor e a toda a família Gesso Chico Caicó, que tem aberto esse espaço aqui, né, Sara? Um espaço aqui aconchegante, climatizado, uma bênção pra gente estar gravando os podcasts aqui nesse lugar. Amém. Vamos lá, Sara? Vamos lá começar? Então, a gente vai tratar nesta noite, como a gente já falou, sobre a evangelização. Um assunto que é muito importante para nós, um assunto que eu amo. Eu creio que você também ama, né? Para mim, a evangelização é um estilo de vida. Eu tenho isso como um estilo de vida para mim. Procuro viver isso na minha vida. E sou muito feliz por ter sido chamado, comissionado por Deus para evangelizar, fazer a sua obra. E eu queria ler um texto, né, que está lá em Mateus, capítulo 16, Marcos, capítulo 16 de Marcos, versículo 14, 15 e 16, que diz assim: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinha visto já ressuscitado. Disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Porém, aqueles que não crê serão condenados. Amém? Esse é o texto de Marcos, capítulo 16, versículo 14, 15 e 16. É bem conhecido, né, Sara? Com certeza. Esse versículo a gente já ouviu várias pregações sobre esse versículo, sobre essa ordem que Jesus deu para os seus discípulos, dizendo: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. E é interessante perceber que Jesus, quando ele vai falar esses versículos, que a gente entende ele como a grande comissão, né? A gente chama esse versículo de a grande comissão. Ele fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Mas para a gente poder pregar o evangelho, a gente precisa saber o que é o evangelho, né? O que é esse evangelho que Jesus pediu ou mandou, na verdade, a gente pregar. E aí, Marcelo? Vamos lá? A gente ouve muito falar a respeito do evangelho, mas de verdade a gente vê que poucas pessoas conhecem a definição do que seria o evangelho. A palavra evangelho, ela tem uma raiz grega, né, que quer dizer boas novas, boas notícias, não é isso? E boas notícias a respeito de quê? Exatamente. Né? Jesus disse aos seus discípulos: ide e pregai o evangelho. Jesus estava dizendo: ide e pregai as boas notícias. E que boas notícias seriam essas? As boas notícias que o mundo inteiro precisa ouvir. A boa notícia que um dia eu ouvi. A boa notícia que um dia você ouviu, Sara. Que a boa notícia que Jesus, ele veio como um homem, sofreu, viveu aqui nesta terra, morreu, mas ressuscitou. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Essa é a boa notícia. Esse é o evangelho, que é a falar a respeito daquilo que Jesus viveu, sofreu, morreu e ressuscitou.
É isso que é o evangelho. E Paulo, ele falou nas suas cartas, e ele disse assim, não me envergonho do evangelho. Paulo estava dizendo, eu não me envergonho das boas notícias. Sim. Não me envergonho. Por quê? Porque essas boas notícias é boa notícia de salvação. Essas boas notícias, ela tem poder. Paulo, ele falou, essas boas notícias, ela é poder. O evangelho é poder. Então a gente vê que muitas pessoas não entendem que o evangelho é as boas notícias de salvação em Cristo Jesus. E por não entender, justamente, é por causa disso que muitas pessoas pregam de forma errada. De uma forma errada. Exatamente. E aí que entra as milhares de coisas que incrementaram no evangelho, né? Porque eu acredito que hoje em dia a gente vive numa geração tão... Na verdade, não hoje em dia, mas em toda a história do mundo, as pessoas sofreram tanto que, tipo assim, muitas pessoas querem adequar o evangelho ao nosso sofrimento. Por exemplo, já passei uma vez por um determinado bairro daqui de João Pessoa, que na entrada do bairro tinha um muro, assim, bem grandão, com o nome Pare de Sofrer, de uma determinada igreja. Então, tipo assim, é errado falar isso, por quê? Porque uma pessoa que passa, que tá com a vida transtornada, passa de carro, vê aquele murão, assim, Pare de Sofrer. Aí, eita, eu vou pra Jesus porque ele vai fazer a minha vida ficar só maravilha, só felicidade. Tá ligado? Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. E, infelizmente, quando você tá mencionando aí, é uma forma que as pessoas, eu digo pessoas crentes em Cristo Jesus, têm anunciado a Cristo. Exatamente. Pare de sofrer. Vão evangelizar com essa mensagem. E não foi essa mensagem que Cristo mandou anunciar. Porque, como você está dizendo, quem é que não sofre nessa terra? Exatamente. Jesus mesmo disse que nesse mundo teremos aflições. Então, a gente não pode sair para anunciar a Jesus com essa mensagem. Porque essa mensagem é um clichê, né? É um clichê que, infelizmente, há alguns anos já, a gente vê que muitas igrejas tomaram essa palavra. Sim. De chamar o pecador, né, com esse slogan, slogan de pare de sofrer, exatamente. Venha que Jesus vai transformar a sua situação financeira, né, assim, o seu relacionamento que está acabado, o seu casamento que está aí pelo um fio, venha que Jesus vai mudar, vai transformar. E isso a gente vê que é uma forma errada de evangelizar. E justamente a gente vê que é uma forma danosa, porque o falso evangelho produz falsos crentes. Isso. Então, se eu venho para Jesus porque ele vai fazer eu parar de sofrer, aí quando eu entrego a minha vida a Jesus e começo a sofrer, aí eu deixo ele. Por quê? Porque ele me prometeu ser feliz para sempre, né? Isso, e muita gente tem vindo para as igrejas, tem vindo para Cristo com esse pensamento, com essas mensagens que a gente vê até em cima dos púlpitos de várias igrejas hoje. De pregadores que não têm compromisso com o evangelho, com as boas novas de salvação. Então a gente vê esses pregadores, esses evangelistas anunciando essas mensagens de, vamos dizer, de autoajuda. Exatamente. Né? O evangelho coaching, né? O evangelho coaching. Como se fala hoje em dia. E como eu te falei, tipo assim, acaba sendo frustrante, né? Pra quem entra na igreja. Porque, ele me convidou para parar de sofrer e eu vou estar sofrendo. Só que quando a gente olha para o evangelho, é exatamente o contrário. Né? Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Né? E a vida de Paulo? Fala um pouquinho da vida de Paulo, se era igualzinho a isso, pare de sofrer. Se a gente for falar aqui sobre o livro de John Fox, Os Mártires, quantos sangues derramados pelo evangelho? Quantos? Então, assim, eu lembro que no início da minha fé, né? No início da minha vida, quando eu entreguei minha vida a Jesus, eu já ouvi essas mensagens, né? Já ouvia muito essas mensagens. Jesus, ele vai transformar a sua vida. Jesus, a sua vida financeira. Que tem um contexto de neopentecostalismo, né? Isso, enraizado aí em vários lugares. Então, assim, quando eu entrego a minha vida a Jesus, eu começo a sofrer mais ainda. Com certeza. Entende? Eu começo a sofrer mais ainda. E chegou no momento que eu disse, não, tem alguma coisa errada comigo. Tem alguma coisa errada comigo, porque eu ouvi dizer que Jesus, ele vai resolver os meus problemas. Jesus é aquele que vai
organizar a minha vida financeira. Jesus é aquele que vai organizar o meu relacionamento. E eu vi que nada disso estava sendo organizado. E Jesus não tinha nada a ver com isso. Porque quem precisava organizar essas coisas era eu. Com certeza. Não Jesus. Exatamente. E as pessoas estavam confundindo as coisas. Quem deve organizar a minha vida financeira é quem? Sou eu. Quem deve organizar o meu relacionamento é quem? É Jesus? Sou eu. Quem deve organizar a minha casa é Jesus? Sou eu. Mas claro que a gente tem que pedir sabedoria a Deus para lidar com essas questões. E eu vejo que, eu dizia, Jesus, tem alguma coisa errada comigo. Eu tô fazendo alguma coisa errada. Como se o evangelho fosse uma barganha, né? Isso. Eu entrego a minha vida pro Senhor ajeitar todas as áreas. Isso, e hoje a gente vê que as pessoas anunciam a Cristo, anunciam o evangelho de uma forma como se fosse qualquer coisa. Né? Como você falou, uma barganha. Oferece o evangelho porque o evangelho tem algo de dar em troca para você. E as pessoas aceitam o evangelho porque o evangelho tem alguma coisa de bom para dar a essas pessoas. Mas esquece de o que é verdadeiramente o evangelho. Não é isso, Sara? E assim, como você falou, como eu falei no início também, né? Um falso evangelho produz falsos crentes. Isso. E uma coisa que eu tenho visto, assim, muito, inclusive nas redes sociais, são grandes famosos, assim, com esses pastores coachings, né? Isso. Que estão com esses pastores, esses pseudos pastores o tempo todo e tal. Só que quando você vai ver, a vida da pessoa não muda. Continua cantando sobre prostituição, sobre adultério. Por isso que eu acho massa a história de Rodolfo Abrantes. Tá ligado? Porque quando Jesus entrou na vida dele, ele não quero saber de mais nada, eu quero só Jesus, largou tudo. Entendeu? E isso que a gente vê que foi um verdadeiro evangelho produzido no coração do homem. Porque como é que eu me converto a Jesus nesse evangelho que pregam, porque esse evangelho que está sendo pregado tem muito a ver com isso também, e a minha vida não muda. Entendeu? Então, quando a gente entende a mensagem do evangelho, a pregação muda. Então, a gente já não passa mais a pregar, pare de sofrer, pare mais a pregação de João, arrependa-se. Isso. Né? Então, e a gente vê que, infelizmente, várias pessoas, vários irmãos estão despreparados a anunciar o evangelho. E isso causa um dano muito grande para a igreja de Cristo. Sim. Porque a gente vê a igreja cheia, né? A gente vê a igreja abarrotada, mas como você falou, de crentes vazios de Cristo Jesus, de crentes que procuram colocar o seu coração nas coisas mais terrenas do que nas coisas do céu. E eu vejo que a gente tem que ter um preparo maior, melhor, para sair para as ruas para anunciar Cristo. Eu já participei de alguns evangelismos e vocês sabem um pouco da minha história, e eu quero falar para os irmãos, graças a Deus que quem me discipulou, quem me evangelizou foram missionárias e pessoas que verdadeiramente tinham compromisso com o evangelho e com a evangelização. Então, assim, desde berço eu aprendi de uma forma correta de anunciar a Jesus. Mas eu confesso, de verdade, isso não impediu de eu cometer alguns deslizes na caminhada. Sim, de anunciar Jesus de uma forma indevida. Mas a gente vai amadurecendo, a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai conhecendo mais a Jesus e ver a importância de anunciar o seu nome de uma forma fielmente, de uma forma sincera, de uma forma correta. Por que eu digo isso? Porque hoje as pessoas se preocupam de sair para evangelizar e trazer números. Parece que se a gente evangelizar e ninguém entregar a vida a Jesus, parece que o evangelismo fracassou. Não valeu. Não valeu. Entende? E eu vejo que não é dessa forma. Não é dessa forma. Não sou eu que convenço o pecador. Não é a gente que convence o pecador. Quem convence o pecador é o Espírito Santo de Deus. Jesus não chamou os discípulos para convencer. Exatamente. Jesus comissionou os discípulos para anunciar.
E eu vejo que as pessoas saem hoje para evangelizar, mas elas saem com esse intuito de a gente quer números. A gente quer números. A gente quer que 50 pessoas se convertam e entreguem a vida a Jesus. Quem é que não quer? Sair pro campo e voltar com 50 almas. Eu queria. Claro que eu queria ver 50 pecadores se jogando, 50 pecadores rasgando o seu coração na presença de Deus, entregando a sua vida a Jesus. Mas eu entendo que não sou eu que faço isso. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. E para muitos desses irmãos, para ter esses resultados, eles pregam e evangelizam de uma forma incorreta. O que as pessoas querem ouvir, né? E tipo assim, eu acho que essa questão dos números está muito aliada a você também querer aparecer. Também. Né? A ser visto. Uma vez eu estava no evangelismo, né? No interior daqui do estado, com um grupo aí, um determinado grupo. E dentro desse grupo tem uma irmã. E a gente tava lá na cruzada evangelística, né? Aí era na praça da cidade. E na praça da cidade tinha um bar, né? Tal. Aí na frente desse bar tinha um mendigo que ele tava encostado assim no banco. Aí a irmã pegou o celular. Eu tava assim na frente dela, eu vi. Ela pegou o celular, deu pro menino e falou assim: tira uma foto aqui em mim e dele. Ela encostou do lado dele, tirou uma foto e fez assim, ó. Aí quando o menino tirou uma foto, uma alma pra Jesus. Ou seja, só a foto valeu, né? Só a foto. Exatamente. Já a foto, a gente vê que tipo, é uma forma das pessoas se promoverem. Eu prego, eu faço. Entendeu? Uma forma das pessoas dizer, tô ganhando alma pra Jesus. Eu vou ser bem sincero, não tenho nada contra de você ir para um evangelismo, você postar uma foto, fazer um stories. Eu faço isso. Com certeza. Entendeu? Porque eu vejo que de uma forma que você incentiva outras pessoas a estar evangelizando, a estar no caminho bom. A gente vê tanta coisa ruim que as pessoas compartilham, porque a gente não pode compartilhar uma foto evangelizando. Mas quando você falou aí, a gente já dá para ver aí que a gente já está fazendo isso para auto se promover, para dizer, eu tô aqui, eu ganhei, eu evangelizo. Eu prego. Isso é uma forma errada de evangelizar. Né? Tem várias formas que as pessoas estão utilizando da palavra de Deus para evangelizar de uma forma muito errada. A gente já fez evangelismo em vários lugares. Depois a gente vai fazer um podcast aqui, a gente vai aqui mencionar onde a gente já foi para anunciar o evangelho de Cristo. E vou dizer para vocês, irmãos, Jesus já colocou a gente em cada situação, já deu a oportunidade de a gente estar em tantos lugares assim inusitados, e eu louvo a Deus por isso. Sim, com certeza. E eu louvo a Deus por isso, porque aonde tem um homem perdido, lá é um campo missionário. Exatamente. Então, assim, a gente vê hoje que a mensagem das pessoas para ter esse resultado é uma mensagem light. Não é o evangelho que Jesus mandou a igreja pregar. A gente vê que é para as pessoas ter um resultado, ter uma quantidade, trazer o relatório, né? O relatório para suas igrejas. 180 na cruzada almas. missionária foi 150 almas para Jesus. A igreja, glória a Deus, aleluia, né? E cadê essas almas? Mas cadê essas almas? Né? Como é que estão essas almas? Então, assim, a gente, como eu falei para você, a gente quer ter o resultado, mas o resultado de uma forma justa, de uma forma correta. Não para me autopromover, né? Quando eu saio para evangelizar, para fazer qualquer coisa para Deus, com o intuito de me promover, eu já estou indo... A obra está reprovada. Já estou indo errado. Já estou indo com a motivação totalmente errada. O evangelho não é para me promover. O evangelho não é para promover Sara, não é para promover equipe nenhuma. O evangelho é para anunciar aquele que veio salvar as nossas vidas. E a gente vê aqui que Jesus, ele deu essa ordem para os seus discípulos, ide por todo mundo e anunciarem o evangelho. Hoje a gente vê aí as pessoas anunciando o evangelho de Cristo. A gente faz muito evangelismo criativo, né? A gente tem uma juventude que ama tá na rua pregando a Cristo, evangelizando os perdidos.
E eu confesso que muitas das vezes a gente já fez alguns evangelismos equivocados. Eu reconheço isso. Eu também. E o nosso intuito é estar aprendendo para melhorar. Não é porque a gente sai muito para evangelizar e a gente chega para as pessoas e a nossa mensagem é, muitas das vezes, Jesus te ama. Né? Jesus te ama. Jesus está com saudade de você. Não é assim? O seu lugar ainda está lá. Né? A gente começa a fazer... Como é que eu posso dizer para você? Pregar de uma forma incompleta, porque isso é verdade, isso é verdade, mas não é tudo. Justo. Era isso que eu ia falar. Isso é verdade. Jesus, ele ama o pecador. Mas, como você falou, a gente anunciando só o amor de Cristo, a gente está anunciando o evangelho de uma forma incompleta. Jesus, ele ama o pecador. Claro que ama. Jesus, ele nos amou. Ele diz na sua palavra que ele nos amou quando a gente ainda era pecadores, quando a gente vivia ainda na prática do pecado. Ele nos amou. Mas eu vejo que quando a gente anuncia, quando a gente evangeliza que ele é só amor, Jesus te ama, e também não anuncia que ele também é justiça, a gente está evangelizando de uma forma incorreta. Exatamente. Entendeu? A gente está evangelizando aquilo que o povo quer escutar. Não é porque eu chegar para você e dizer Jesus te ama, a gente vai ficar... Coisa boa. Que coisa boa, né? Vai sentir aquela coisa boa dentro de você, aquele afago, né? O coração vai até dar umas batidas mais aceleradas, não é verdade? Porque vai mexer com o ego. É muito fácil chegar para um perdido, para chegar para um pecador e dizer Jesus te ama. Ele vai aceitar de boa, né? Entendeu? Eu quero ver a gente mencionar a ferida, tocar na ferida. Exatamente. Que é o pecado. E tipo assim, eu acho que a gente às vezes não, a gente prega, porque eu me incluo a gente, porque é numa igreja em geral, né? Na igreja em geral, por medo de ofender as pessoas. Não, eu vou pregar só sobre o amor, porque se eu falar do pecado, ele ou ela vai se sentir ofendido. É aí que entra uma frase que eu ouvi, eu não sei se é de John MacArthur, não sei, mas ele fala assim, olha, as pessoas elas passam a vida inteira ofendendo a Deus com seus pecados. Deixe que elas se sintam ofendidas, nem que seja por 1 minuto com a palavra de Deus. É forte. Entendeu? Então, tipo assim, o medo, às vezes, de ofender, de chegar... Claro que você não vai ser desrespeitoso, mas a mensagem pregada do evangelho, só falando sobre pecado, a pessoa já vai sentir. Por quê? Porque ela vai saber que ela está na vida de pecado. E ela sabe o que é pecado. A palavra de Deus diz que em Romanos que a lei de Deus está no coração do homem. Então, tipo assim, quando ele peca, quando ele tem uma vida pregressa ou ela, enfim, ele vai saber que ele está fazendo errado. Então, falar do pecado é como você falou, é tocar na ferida. E falar só do amor é massagear o ego. Isso. Então, que Deus é esse que me ama, mas que não me corrige? Isso. É um vídeo que eu vi, tipo assim, do pastor falando, se o teu Deus não te confronta, não te exorta, não te desafia, eu sinto muito, mas o teu Deus é você mesmo. O seu egoísmo. Entendeu? Por isso é importante da gente pregar o evangelho como um todo. Aí entra uma outra questão daquele negócio do hipergraça. Não, é só a graça de Deus. Só a graça de Deus. Não preciso falar sobre pecado, porque a graça abunda sobre o pecado e eu não preciso falar nisso, tocar nisso, porque Jesus já me perdoou. Aí Paulo vai falar lá em Gálatas, acredito que é em Gálatas, não usei da liberdade para dar ocasião à carne. Verdade. Assim, a graça é a graça, mas o pecado existe. E se a gente não vigiar, entendeu? Mas enfim, fala aí. Então, e a gente amadurecendo na fé, a gente vê quantas vezes a gente já errou evangelizando. Sim. Quantas vezes a gente já anunciou o evangelho pela metade. Não é assim, Sara? E é isso que a gente quer trazer para você que quer evangelizar. Tem esse desejo ardendo no seu coração, mas às vezes não sabe a maneira correta de anunciar Jesus aos perdidos. Exatamente. Na verdade, a gente não deve anunciar Jesus só pela a metade, só para massagear o ego, só querer resultado, só para encher a igreja. A gente quer anunciar Jesus, como você falou. As pessoas passam a vida inteira ofendendo a Deus. E por que não? Se elas vão ser ofendidas pela palavra, e por que não? Por que não?
um Deus santo, um Deus assim que nos ama de verdade. Passou o tempo todo sendo ofendido por meus pecados. E por que não ele me ferir com a sua palavra? Exatamente. A sua palavra de transformação. Exatamente. Então, assim, o evangelho de Cristo ele tem que ser pregado na sua totalidade. Na sua totalidade. E a gente, como a gente ama o trabalho de evangelização, a gente trabalha com juventude, que a gente está evangelizando constantemente. A gente faz alguns trabalhos em alguns locais, como eu já falei, já mencionei. Eu queria citar bem rapidamente, a gente faz uns trabalhos dentro dos presídios. Sim. Qual é a mensagem que a gente vai anunciar dentro de um presídio? Jesus vai te libertar daí. Entendeu? Lili vai cantar. Lugar aqui, onde tem pessoas que cometeram vários crimes de diversas qualidades. Pessoas que estruparam, pessoas que cometeram latrocínio, exatamente, roubo seguido de morte, pessoas que traficaram, pessoas que fizeram coisas assim absurdas, 157 perante a sociedade, principalmente perante Deus. Qual é a mensagem que eu vou anunciar dentro de um contexto desse? Eu vou chegar dentro de um presídio, faz 10 anos que eu trabalho dentro dos presídios. Sim. 10 anos. Com o Liberta-me vai fazer 8 anos que a gente evangeliza dentro do presídio. E qual é a mensagem que será pregada dentro de um presídio? É uma mensagem que, entregue sua vida a Jesus, que os cadeados vão se abrir. Vai cantar. E a Lili vai cantar, como a gente diz aqui. Em Paraíba, como a gente diz, né? não, né? Como o nordestino diz, os paraibanos diz, a Lili vai cantar. Liberdade. A liberdade, para vocês que estão perguntando o que é Lili. A liberdade vai cantar. Se eu chegar com essa mensagem dentro de um presídio, eu não estou anunciando o evangelho de uma forma correta, de uma forma justa. Ou se chegar com medo de ofender. Justamente. Não, eu não vou ofender não, porque eu vou estar ofendendo, vamos dizer... Então eu tô com medo de machucar o ego de algum deles aqui. Tipo, quando a gente não, né? Não, quando a gente já viu algumas pessoas fazerem isso, a gente ia passar no bar, vamos evangelizar. Não, eles estão bebendo ali. Oxente. Por que não? Por que não? Exatamente. Entende? Então, assim, a mensagem que eu prego dentro dos presídios é uma mensagem só. Vocês erraram. Vocês pecaram. E vocês têm que pagar o preço. Vocês têm que pagar. Sim. Não quero saber quantos anos vocês vão passar aqui dentro. Mas de uma coisa eu sei. Que se vocês entregarem suas vidas a Jesus, mesmo vocês estando presos aí dentro, eu tenho certeza que vocês vão estar livres por dentro. Essa é a mensagem. Eu não chego dentro de um presídio de segurança máxima, ao qual eu já fui várias vezes dentro de segurança máxima. Já vi pessoas na minha frente que cometeram crimes absurdos e vou dizer, Jesus te ama. Te aceita como Jesus tu és. Jesus te aceita. Entendeu como é? Entrega a tua vida a Jesus e os teus problemas, os teus anos que tu tem que pagar vão ser diminuídos. Não, a mensagem não é essa. A mensagem é, você errou. Exatamente. Você pecou contra a sociedade perante Deus e você vai ter que pagar. Exatamente. E tipo assim, não apenas abrangendo a classe dos presidiários, né, como a gente tá falando, mas no modo geral, quando a gente for evangelizar, a gente precisa deixar claro pro pecador que ele é pecador. Isso. Entendeu? Que o pecado, como diz Paulo em Romanos capítulo 3, nos destituiu da glória de Deus. Então, como a gente falou, pregar só o amor é pregar de forma incompleta. E se a gente prega de forma incompleta, o Senhor nos cobrará. Essa é a mensagem que a gente está passando para vocês, que a gente já viu várias vezes isso acontecendo nos evangelismos e que não aconteça novamente quando a gente for sair para as ruas para anunciar Cristo. Quando você sair com sua equipe da sua igreja para anunciar Cristo, não anuncie Cristo só pela metade, né? Sim. Não anuncie Cristo só pelo um atributo, que é o amor. Ou pregar só o que ele é justiça, né? Entende? Tem os dias extremos também. Aí a gente vai... Qual seria a forma exata de anunciar o evangelho? É anunciar Cristo na sua totalidade, na sua pureza, na sua
sendo fiel à sua mensagem. É isso que ele comissionou os seus discípulos a fazerem, que é anunciar as boas novas de salvação, que é o evangelho. E eu amo esse versículo que Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho. Quando eu entendi isso, porque a gente sabe, irmãos, que o evangelho não é fácil. O evangelho de Deus não é fácil. Essa mensagem que você escuta, que você já escutou, que o evangelho como é que eu posso? Facilidade. O evangelho, ele vai restituir o que você perdeu. O evangelho que estão anunciando aí, irmãos, o evangelho é renúncia. O evangelho é sofrimento. O evangelho é todo dia você carregar a sua cruz. E como eu falei, já mencionei, eu no meu começo da minha fé, eu dizia, Jesus, o que eu estou fazendo de errado? Porque parece que o sofrimento aumenta mais, a carga parece que pesa mais. É bem verdade que Jesus disse, vinde a mim, né? Vinde a mim, tomai sobre mim o meu jugo. Vós que estáis cansados, cansados, né? Carregai o meu fardo, né? Trocai o meu fardo, que o meu fardo é suave e leve. Mas já está dizendo jugo. Todo jugo ele tem um peso. Sim. Só que o nosso sem Jesus ele é muito pesado. Exatamente. Mas com Jesus também tem o seu peso. Tem o peso da responsabilidade. Tem o peso da renúncia. E a gente tem que anunciar que o evangelho é renúncia de vida. Eu não posso mais fazer aquilo que eu fazia quando eu estava no mundo. Essa é uma forma correta de evangelizar. Foi Jesus disse, quer vir após mim? Pega a sua cruz. Muda de vida. Muda de vida. Quer vir após mim? Carrega a tua cruz. Sim. A cruz, ela significa o quê? Significa renúncia, significa luta todos os dias, significa sofrimento, significa angústia, significa choro, porque Jesus, ele carregou a nossa cruz, que a cruz não era dele, a cruz era para nós. Ele carregou a cruz em meio a tudo isso, em meio à dor, em meio ao sofrimento, não é isso? Exatamente. E aquela cruz era para mim, aquela cruz era para você. Então o evangelho é renúncia, Sara. Exatamente. O evangelho é renúncia. E tipo assim, quando Jesus fala, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Naquela época, a cruz era um símbolo de vergonha, né? De vergonha. Onde quem passava com a cruz, a pessoa, fez alguma coisa de errado, Isso. Que vergonha, que humilhação. Então, Jesus já estava deixando claro, se quer me seguir, tomar a sua cruz, saiba que é renúncia. Você vai ter que renunciar à sua reputação, você vai ter que renunciar à sua boa fama, o seu eu. E eu acho interessante que em João capítulo 12, se eu não me engano, no versículo 25, acredito que Jesus fala, aquele que ama a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que aborrece a sua vida, ganhará a vida eterna. Jesus deixa bem claro que o evangelho é coisa séria. Isso. E ele fala, aquele que aborrece a sua vida. Isso é muito forte. Muito forte. Porque vai de encontro com tudo aquilo que a gente quer, entendeu? Por exemplo, aborrecer a minha vida, ter a vontade da minha carne de pecar e não quiser. Eu tô aborrecendo o meu eu, a minha vida. Aborrecer a vida não somente na área de pecado, mas você pensa assim, caramba, Deus, eu queria fazer tal curso de direito. E Deus fala assim, não quero. Deus, mas eu quero, é meu sonho. Não quero. Aborrecer a minha vida, o meu eu, entendeu? Então, tipo assim, a maneira certa de evangelizar, de pregar as boas novas, é deixando bem claro que, se você quiser Jesus, a sua vida não mais vai ser a mesma. Mas como Jesus falou, aquele que aborrece a sua vida ganhará a vida eterna. Ou seja, tem um valor nisso aí. E a gente vê que, infelizmente, essas mensagens saíram dos nossos púlpitos. Essas mensagens saíram dos pontos de pregações. Essas mensagens saíram dos grupos de evangelismo, de anunciar que o evangelho, aquele que quer seguir a Jesus Cristo, ele tem que tomar a sua cruz, tem que renunciar os seus desejos, as suas vontades e submeter ao evangelho de Jesus Cristo. Exatamente. Essa mensagem, muitas das vezes, as pessoas não pregam. Por quê? Porque não traz, vamos assim dizer, um
um resultado que eles queriam, que era de 50 almas, de 100 almas, mas é o evangelho que verdadeiramente transforma a vida do ser humano. Eu prefiro, Sara, sair para um evangelismo, pregar o evangelho de Jesus Cristo fielmente e ver um pecador chorando de verdade, quebrantando de verdade aos pés de Cristo, reconhecendo o evangelho, do que anunciar Jesus de uma forma errada e ver 100 pessoas dizendo: esse Deus aí que transforma, que vai restituir o que eu perdi, esse Deus aí que vai ajeitar a minha condição financeira, que vai ajeitar o meu casamento, eu quero esse Deus. Esse é o Deus que as pessoas estão anunciando porque tem resultados maiores. Mas o Deus que traz o resultado verdadeiro é o Deus que diz assim, eu quero tua renúncia. Sim. Eu quero tua renúncia. E tipo assim, tu que já tem uma experiência maior do que eu, assim, nessa área de evangelismo. Tem muita gente, até entrando em um outro assunto, que fica com vergonha, fica tímido na hora de evangelizar. Né? Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre como não ficar tímido, identificar o que fazer. Então, Sara, quem me conhece sabe que eu era muito tímido. E ainda eu sou, pelo incrível que pareça. Sim. Eu participava dos evangelismos somente para carregar a caixa de som. Mas eu queria estar no meio, sabe? Eu queria estar no meio. Eu digo, não, eu quero estar aqui, eu quero estar aprendendo. E algumas vezes a minha mãe, a Fela, olhava para mim e dizia, a mensagem está contigo hoje. Sara, eu queria cavar um buraco e desaparecer. Entende? Mas ela disse, meu filho, Jesus, ele te chamou para anunciar a sua palavra. E isso não é vergonha. Isso é privilégio, anunciar o evangelho de Jesus. Então, eu olhando pela essa perspectiva de ser um privilégio, de ser um orgulho, anunciar o evangelho, aquilo que Jesus fez na minha vida, eu fui perdendo a vergonha. Sei que muitas pessoas, como você falou, tem essa timidez de anunciar Cristo. Mas quando você vê que o evangelho é poderoso, que o evangelho é um evangelho que transforma vidas, que é um evangelho de salvação, que você tem a palavra que vai transformar a vida de um pecador, parece que você esquece da sua timidez, parece que você esquece da sua vergonha. E eu digo, como eu olhava para minha mãe na fé pregando, ela é bem calma, mas quando ela começa a anunciar Jesus, parece que entra um leão. Ela parece um leão anunciando a Jesus. Então eu olhava para ela assim, eu dizia, eu quero anunciar Jesus igual a minha mãe na fé anuncia. Sim. Eu sou tímido, mas quando eu anunciar a sua palavra, eu quero falar com essa ousadia. Não com gritaria, mas com ousadia. Sim. Sabe? De dizer com convicção, ele é o Deus que salva, que transforma e que liberta. Então você vai perdendo a sua timidez, você olhando para essa perspectiva, sabe? Privilégio que eu tenho. O privilégio de anunciar a sua mensagem. Eu fui comissionado. Eu não merecia. Eu, um pecador que sou. E Jesus olha para mim e disse, eu te chamei para anunciar. Eu conto contigo. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Quando o ser humano entende isso. E glória a Deus que eu entendi isso. E você entendeu isso. Com certeza. E, assim, eu também sou muito tímida. Não parece, mas eu sou. Cada vez que eu vou pregar é uma guerra travada dentro de mim. E, tipo assim, a Bíblia vai falar lá em Apocalipse que tem aquele versículo que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Né? Só que algumas pessoas entendem isso errado. Porque o que a palavra de Deus está dizendo não é uma timidez, aquela timidez natural, mas é uma timidez de omissão. De omissão. Se eu permitir que a minha timidez faça com que eu me omita a pregar a verdade quando Deus está contando comigo, aí sim eu vou para o inferno. E isso é muito pesado. É pesado. Porque a minha timidez, ela não pode me impedir de fazer a obra de Deus. Sara, eu tô com vergonha, tô tímido. Vá-se embora, fique lá, vença a sua timidez, passe por cima, entendeu? Vá-se embora, entenda que você é privilegiado, entenda que Deus conta com você, mesmo com vergonha, mesmo tímido, anuncie.
Tá entendendo? Porque e quando Deus você entende que a omissão é um pecado, quando a omissão é você tá olhando assim, você diz, Deus, ele me chamou, Deus me comissionou, mas eu não quero. Entende? É uma rejeição. Você tá rejeitando aquilo que Deus comissionou você para fazer. Deus lhe deu um privilégio e você tá dizendo, não, eu não quero. Sabe? E quando a gente enxerga isso e vê que milhões e milhões de pessoas estão esperando por você. Estão esperando por você. Querem escutar a sua voz. Pode ser dentro de um presídio, pode ser dentro de um hospital, dentro de uma comunidade, dentro de, vamos dizer, em vários lugares de biqueira, mas dentro de uma boca de fumo. Quantas vezes Jesus já me colocou em situações de eu estar passando perto de uma boca de fumo, quando eu chegar lá na frente, Jesus dizer, volta, vai lá e prega o meu evangelho. Sara, só quem tem intimidade com Deus, só quem já passou por isso sabe, de você dizer, não, Jesus, eu não... É um desafio, né? Não, Jesus, eu não vou não. Mande outro, mas aquilo parece que queima dentro de você, que não lhe dá paz, até você não dar a meia volta e ir e anunciar o evangelho. E quando a gente vai e obedece o que Jesus mandou a gente fazer, a gente sai muito regozijado. E eu acredito que naquele grande dia, né, quando Jesus pedir pra gente mostrar as nossas mãos para ele, a nossa timidez, que no momento presente agora parece ser grande, não vai se comparar a nada perante as tantas e tantas vidas que foram pro inferno por causa da nossa omissão. E assim, já a gente encerra, né? 9h15. Estamos partindo para as considerações finais. Eu tenho uma experiência assim que até hoje eu fico, meu Deus. A gente foi foi em 2014, eu acredito, né? E eu estudava. E tinha uma menina na minha escola que, assim, todo mundo tinha medo dela. Porque ela andava junto com essa galera da pesada, os traficantes, não sei o quê. Todo mundo tinha medo dela. Aí eu lembro que uma vez, um grupo da nossa igreja, a gente foi evangelizar lá no Coqueiral. E ela tava lá. E ela tava, tipo, a gente tava aqui e a menina tava ali com um grupinho dela, né? E aquela voz falou dentro de mim, vá lá e chame ela pra cá. E eu olhei pra ela assim, eu falei, meu amigo, eu não vou não. Aí a voz, vá lá e chame ela pra cá. Resumindo, não fui, não chamei. Quando foi 5 meses depois, a notícia, ei, mataram fulana na feirinha de não sei do que, não sei o que. Aí eu lembrei desse dia, eu falei, meu Deus. Aí eu fiquei pensando, se eu tivesse chamado ela, o que Deus não poderia ter feito na vida dela? Entendeu? E o nosso intuito aqui, né, pregando não, mas conversando com vocês também, com a gente, é você não passar por experiências parecidas. Quando Deus lhe mandar, vá. E hoje, quando Deus fala assim, vai falar com fulano, eu vou na hora. Entendeu? E é isso. Isso você me fez lembrar um testemunho que eu escutei há muitos anos atrás, de um pastor. O caminho de volta para casa, ele passava de frente a algumas mulheres que se prostituíam. Naquele local, era um local devasso, onde as pessoas bebiam, se prostituíam. E nesse dia, ele vindo da igreja sozinho, sua esposa não estava ali acompanhando, ele passou de frente aonde tinha algumas mulheres lá, se prostituindo, e Deus bradou no coração dele para anunciar o evangelho para uma mulher que estava naquele local. E ele não atendeu, não obedeceu o que Jesus tinha mandado ele fazer. E ele foi para casa. Só que, como eu disse, quando a gente não obedece, parece que fica um negócio... Eu fui rebelde, né? Eu já fui várias vezes assim também. Mas fica um negócio inquietando dentro de você. E ele chegou em casa perturbado, Sara. E a mulher conhece o seu esposo. E ele chegou em casa e já chegou assim meio aperreado, quando a gente chama aqui no Nordeste, aperreado. Chegou assim meio desesperado. E a mulher olhou pra ele e disse, meu filho, o que é que você tem? E ele disse, não é nada não. Põe a minha janta. Aí trocou sua roupa, né? Tirou seu terno, seu paletó e sentou na mesa pra se alimentar. Não conseguiu comer nada. E a mulher, olhando pra ele, disse, meu filho, você não está bem, eu lhe conheço. O que é que está acontecendo? E ele olhou para ela e disse, minha amada,
Eu estava vindo no caminho de casa e passei de frente daquele lugar lá onde você conhece, onde fica aquelas meninas se prostituindo. E Jesus pediu para eu, naquele momento, anunciar a sua mensagem, evangelizar uma jovem que estava lá. E eu fui omisso. Eu não anunciei o evangelho para ela. E nem consegui comer, eu estou conseguindo. A mulher disse, meu filho, se levante e vá anunciar o evangelho para aquela mulher, porque senão você não vai ter paz, você não vai conseguir se alimentar. Então ele disse, então vamos. Eles se organizaram, foram de caminho, ele pedindo perdão a Deus. Deus, me perdoe, Jesus, por ter sido omisso, por não ter pregado o teu evangelho, mas estou indo de caminho, me dê uma palavra para anunciar para aquela jovem. E antes dele chegar naquele local, ele viu uma aglomeração muito grande. Eita. Viu refletores do carro de polícia, viu aquele aglomeração, aquele tumulto, e ele ficou preocupado, né? De dizer, meu Deus, o que foi que aconteceu? E para a surpresa e para o desespero daquele pastor, quando ele chegou naquele lugar, era aquela mulher que Jesus pediu para ele anunciar o evangelho. Aquela mulher tinha sido assassinada. Sara, isso impactou o meu coração quando eu escutei essa palavra. Com certeza. E ele disse, aquele pastor, ele ficou desesperado. Sei bem. E ele pediu perdão a Deus, dizendo, Deus, me perdoe e me ajude a não ser mais omisso com a sua palavra. E eu trago isso para minha vida, Sara. Com certeza. Imagina eu na situação desse pastor. Imagina você na situação desse pastor. Eu passei por isso, né? É difícil. Deus, sim, você passou por isso. É difícil. Imagina a dor de você ter a oportunidade de anunciar o evangelho, ser omisso e chegar uma notícia dessa, que aquela pessoa que Deus mandou você pregar o evangelho e você não foi pregar. É triste. É triste demais. Eu já tive oportunidades de trabalhar com alguns jovens. E a gente agora está indo para o final. Você conhece alguns jovens que eram envolvidos com crime. Sim. E Jesus colocou no meu coração para estar discipulando eles, para estar tendo um tempo com eles para anunciar o evangelho. E eu louvo a Deus porque eu obedeci. Glória a Deus. Eu obedeci a mensagem do evangelho. Preguei e fiz estudo com eles na casa deles, sabendo que eu corria um risco muito grande, entende? Mas o que ardia dentro do meu coração era maior do que o perigo que eu passava, Sim. entende? E eu tinha convicção que Deus queria que eu estivesse ali, entende? E o que acontece? E alguns desses jovens já foram assassinados, né? Uns recentemente, que eu fiquei muito assim, abalado, muito triste, porque eu peguei tanta amizade com ele. Eu acho que eu sei quem é. Sabe? Você sabe quem é. Peguei tanta amizade com ele que aquilo me doeu muito. Mas eu agradeci a Deus porque eu tive um tempo de anunciar a mensagem para ele. E ele teve um tempo de meditar na palavra de Deus. Entende? Então, essa é a mensagem que a gente quer passar para você nesta noite, né, Sara? Com certeza. De você ter compromisso com o evangelho. Não um evangelho que dá coisas terrenas, porque Jesus pode Sim, dar, com claro certeza. que pode dar. Jesus, ele pode me abençoar aqui nessa terra, vamos dizer, com finanças, claro que ele pode fazer. Se Jesus quiser multiplicar, ele multiplica, mas uma coisa que eu entendo, se ele também não quiser multiplicar, ele não multiplica, e ele continua sendo Deus da mesma forma, Sara, entende? Eu tenho que entender que aquilo que ele fez de melhor, de mais precioso para mim, foi a minha salvação. Foi aquilo que ele pregou lá na cruz do Calvário, que foi o seu corpo, Sim. que foi estraçalhado lá na cruz do Calvário. Então, o que vier aqui nessa terra é consequência. É consequência. Eu não tenho que colocar o meu coração, anunciar um evangelho, que até a Bíblia diz que se eu esperar por Deus somente aqui nessa terra, somos mais miseráveis perante os homens. Então, que você saia para evangelizar, querido, para anunciar Cristo, não um Cristo que vai trazer a solução para a sua vida material, vai trazer uma solução para a sua conta bancária, vai trazer a solução
para o seu sofrimento no seu relacionamento, mas que você venha sair para evangelizar, sair para anunciar para os perdidos que Jesus é a única solução, é a única saída, é o único caminho para que ele encontre salvação aqui nessa terra. Porque o evangelho é isso. Não é isso, Sara? Exatamente. O evangelho, a gente tem que anunciar o evangelho do início. A gente tem que anunciar a criação, que Deus fez tudo maravilhoso. A gente tem que anunciar que o homem pecou, o homem caiu, e somente Deus, somente Ele, poderia restituir. Restituir, eu digo, de uma forma regeneralizar. De uma forma que eu poderia, só Jesus Cristo, que poderia transformar aquilo que o homem fez lá no Éden, que é a questão do pecado. Como você falou, o pecado faz essa separação entre Deus e o ser humano. E Jesus Cristo veio quebrar essa separação. Jesus, ele é a ponte que nos traz de volta para o nosso Deus. Sim, e você entendeu o evangelho, é só você olhar para a cruz de Cristo. A cruz de Cristo, ela não grita apenas uma coisa, mas duas. O quanto nós somos indignos, mas também o quanto nós somos amados. E pregar isso de uma forma completa é maravilhoso, porque quem está ouvindo vai entender o que é o verdadeiro evangelho. E Deus não vai cobrar você por algo que você fez de certo. Então, prega o evangelho, não se omita, não fique com vergonha. E se ficar, vá do mesmo jeito. Prega o evangelho de uma forma completa, porque foi para isso que Deus nos chamou. Nós somos chamados para isso. Como diz o pastor Lucinho, né, um pastor que eu gosto muito, ele fala assim, cada batida do nosso coração é por um propósito. Nosso coração bate por um propósito. E qual é? Cumprir o chamado de Deus aqui nessa terra. É bênção. E é isso. Amém, queridos. Que Deus continue abençoando a sua vida. E assim como Paulo falou, não me envergonhe do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus. Aleluia. Para a salvação de todos aqueles que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém? Se inscreve aí no nosso canal, compartilha. Ativa o sininho. Ativa o sininho, que ainda vai vir muita bênção para a minha vida, para a nossa vida, para a sua vida, né, Sara? Amém. Deus abençoe vocês. Até breve.